Teu Ricardo, fala aí, como é que isso era, como é que era a sua vida e qual foi a experiência na Fogueira Santa? Bom, eu cheguei na igreja há 10 anos. Eu morava de aluguel, andava num Fusca ferrado, não tinha condição de dar para meus filhos uma condição boa. E foi assim que eu cheguei na igreja, tomando um monte de remédio, 13, todos os dias eu tinha que tomar 13 comprimidos. Se eu não tomasse uma mão cheia de remédio, a minha memória sumia, eu ficava louco. E foi assim que eu cheguei. E assim que eu cheguei, eu comecei a fazer as campanhas da igreja, houve uma melhora, e veio a campanha de Israel. Quando veio a primeira campanha de Israel, eu peguei, aí foi a primeira vez que eu participei da campanha e veio uma direção do altar. E o pastor na época falou, você que tem fé, pega aqui um salário mínimo. Na época eu peguei com um salário. Passou uma semana e ele falou de novo, quem tem fé para dobrar o teu sacrifício? Aí eu dobrei para 2 salários, em torno hoje de R$1.000 e poucos. E fui e cumpri. Bispo, impressionante. Quando eu desci do altar, passou um tempo, porque a pessoa observa que o milagre o senhor não vê. Quando o senhor vê, ele já aconteceu. Na primeira campanha de Israel eu fiquei curado. Mas aí eu continuei. Mas eu observei uma coisa na igreja que me chamou a atenção. Quando eu olho para todo mundo assim, eu imaginava, mas todo mundo aqui ora, todo mundo aqui jejua, todo mundo faz essas coisas. E eu via na campanha de Israel um diferencial. Era uma coisa que me tirava do anonimato para o altar. E eu continuei. Aí eu comecei a fazer propósitos de 1.000, eu comecei para 2.000, 5.000, 10.000. Por quê? Porque o meu nível de vida aumentou. O meu padrão de vida, para quem morava de aluguel, a primeira casa que eu comprei, ela tem 1.200 metros quadrados, com sauna, com piscina, com quadra, com tudo de bom que uma casa pode ter. E comecei a conquistar, bicho. Mas da maneira como eu comecei a conquistar e a minha vida começou a mudar, eu comecei a mudar o meu sacrifício. Os sacrifícios de 20, de 30, de 50, de 70, de 80, eu cheguei ao maior sacrifício que eu já fiz na campanha de Israel, foi R$170 mil. Fora isso, Deus me pediu o carro, Deus me pediu um export que eu tinha, Deus me pediu um dos meus caminhões, eu peguei o melhor caminhão e coloquei. Porque tem muita gente que acha que é na igreja, que ela vai vencer o diabo, dando tapinha na mão, batendo o pé, está amarrado. Isso não vence diabo não, isso não vence mesmo. Aí fica toda a vida ouvindo o testemunho, porque no meio da igreja tem uma ave de rapina que espalha para as pessoas que a campanha é ruim, é para o seu mal. Olha bem para mim, bispo, eu não tinha nada, eu estava morto. Isso eu estou falando da parte física, mas da minha parte espiritual, eu posso dar o testemunho, porque eu posso olhar no olho da pessoa e falar, eu sou nascido de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou um obreiro, eu tenho um testemunho para dar, o meu caráter foi mudado, porque as pessoas só olham o que o senhor tem. Eu tenho muito, eu tenho 3 carros, eu tenho Captiva, caminhonete importada, moto importada, tudo de bom, de melhor que o senhor pode imaginar, o que o dinheiro pode comprar, que o dinheiro foi feito para isso, para fazer vontade. O dinheiro foi feito para fazer vontade, e faz as minhas vontades, mas se eu ficar fazendo só as minhas vontades, a minha vida espiritual estaria arrasada. Agora é muito fácil você dar o que você quer dar, você dá uma quinquilharia e quer pegar milhões. Deus pede o carro, a pessoa dá a bicicleta. Estou dando um exemplo, porque se eu falar aqui que é fácil, é difícil. Quando eu peguei um dos meus caminhões e dei, me fez muita falta o caminhão, que é instrumento de trabalho. Eu tenho um supermercado, eu preciso buscar mercadoria, levar mercadoria, entregar mercadoria, então é um instrumento meu. Então na maioria das vezes, eu não fiz o que eu quis fazer, eu fiz o que Deus mandou fazer. Eu nunca cheguei para um pastor, para um bispo, para perguntar, o que eu devo fazer, a não ser na primeira. Na primeira ele me orientou, mas depois disso não, eu não pergunto a ninguém. Eu sou obreiro, bicho, mas se eu estiver perto de um obreiro que ele está mal, ele está caído, eu saio de perto dele, eu me afasto dele. Agora as pessoas ficam ouvindo, não faz, porque o diabo vai usar pessoas dentro da igreja e não lá fora, porque a pedrada que dói não é pedrada de longe. Se uma pessoa lá no outro estado vai me dar uma pedrada, não vai doer, mas uma pedrada de perto dói. E o senhor chegou sem nada na igreja? Sem nada, eu conquistei 5 casas, eu comprei 5 casas boas, comprei um apartamento, conquistei 3 galpões bons para colocar mercadoria para armazenamento. O mercado foi todo remodelado. Carros, eu perdi a conta de quantos carros já comprei. Todos os anos praticamente eu troco meus carros todos. Moto, o que o senhor imaginar. E fora isso, as pessoas que são abençoadas através da minha vida.
Una buonasera a tutti, noi stiamo iniziando questa programmazione, noi stiamo nel 7º mese di quest'anno di 2013. E quante sono le persone che hanno iniziato l'anno facendo progetti, persone che hanno iniziato un'attività, che hanno deciso di dimagrire, hanno deciso di comprare la sua casa, hanno deciso di lavorare per se stessi, hanno deciso di cambiare una situazione, però loro hanno iniziato, ma non hanno concluso. Perché? Perché ha mancato coraggio, ha mancato forza, ha mancato determinazione, ha mancato una consegna, possiamo dire, ha mancato ciò che ha mancato tanto tempo nella vita di Giacobbe, perché lui aveva una paura del suo fratello, ma quando lui ha avuto coraggio per vincere la sua paura e lui ha preso la decisione di passare tutto per l'altra parte della torrente, allora una volta che lui è rimasto da solo con Dio e ha lottato come principe, la sua situazione ha cambiato. Tu hai lottato per tanti anni contro un problema o per un sogno impossibile e ancora non l'hai raggiunto. Mas imploro o seu livramento. Nessuno può lottare per te. Contro tutto e contro tutti. Il cammino, l'altare, la condizione. È soltanto agire, il prezzo, tutta la tua vita materializzata dal tuo sacrificio. Adesso è la mia volta. 14 luglio, l'unica forza capace di vincere l'invincibile è la forza del sacrificio. Per maggiori informazioni chiama l'amico 24 ore allo 06 44 70 2566 o su yurditalia.org. Adesso è la mia volta. Chiesa Cristiana, la tua realizzazione è la nostra soddisfazione. Nós sappiamo che nessuno nasce grande. La persona quando nasce, nasce piccola, ma va crescendo piano piano. E quando la persona vuole costruire qualcosa di stabile, questa persona deve investire senza guardare indietro. E é ciò che noi stiamo vivendo in questo fuoco santo. Se tu non hai ancora preso la tua busta, ou tu não sei dentro de questo fuoco, ecco la opportunità. Domani nós estaremos dando a ogni persona mattina, pomeriggio e sera la opportunità di prendere la sua busta, di scrivere la sua richiesta e di trasformare la sua situazione attraverso del sacrifício. Sacrifício que nós stiamo dicendo che la persona deve fare una pazzia, qualcosa que sembra una pazzia, ma è la attitudine che chiama la attenzione di Dio, come è il caso di questa persona che nós guarderemo in questo momento insieme. Eu cheguei à igreja aos 17 anos, já estava casada e já tinha um filhinho de 4 meses. E quando eu cheguei na igreja, a minha vida era totalmente conturbada. Eu vim já os meus pais eram separados, a minha vida continuou como era dos meus pais. As vidas dos meus pais eram cheias de briga, conturbação. E logo quando eu casei, pensei que eu ia ser feliz e já foi totalmente ao contrário. Tudo o que estava acontecendo no casamento do meu pai estava acontecendo no meu também. Se ele falasse um A, eu falava B, eu era muito nervosa, a decisão tinha que ser minha. Se ele colocasse um sapato num lugar e não fosse aquele lugar, eu já brigava, já xingava, já discutia. Ali já era uma noite péssima. Só que assim, eu sentia algo muito forte por ele, mas quando ele chegava em casa, eu sentia totalmente ao contrário. Eu odiava ele, eu não queria ver ele. E quando ele estava longe, eu sentia muitas saudades. Chegamos a passar necessidade. Só o leite do meu filho, que para ele não podia faltar, ele fazia de tudo para manter só o leite. Como ele era pequeno, tinha o leite. Ao chegar na igreja, eu buscando, lutando pelo meu casamento,
para ter uma vida feliz, como eu sempre sonhei, como toda pessoa sonha, como toda mulher sonha, casar e ser feliz. E eu fui, lutei, e logo depois meu esposo foi à igreja junto comigo, deu lutando, fazendo minhas correntes, minhas campanhas. Só que até aí resolveu alguma coisa, mas não totalmente, porque a minha vida ainda estava em miséria, a gente estava cheio de dívida, mal tinha o que comer. Chegou uma época que eu não tinha um arroz, e eu comecei a chorar, eu falei assim, mas não tem nenhum arroz para fazer? Ele, calma, tenha calma. Eu falei, como vou ter calma? A gente não tem nem o que comer. E eu me revoltei contra essa situação e já ouvindo as pregações do pastor, ele falava de um Deus tão grande, eu falei, não, eu tenho que conhecer esse Deus grande, eu tenho que materializar esse poder, tem que ter esse poder na minha vida também. Como que pode? Eu creio, mas a minha vida até hoje não mudou. Eu creio em Deus, mas a minha vida não mudou. Então eu vou me lançar verdadeiramente. Aí veio a fogueira santa, aí a gente pegou, fez o nosso verdadeiro sacrifício, não olhamos para nada, para as dívidas, porque também não ia adiantar nada. O que a gente recebia por mês não estava dando nem para pagar o mínimo do cartão. A gente não conseguia, era dívidas, era tudo atrasado, não tinha o que comer, não tinha nada. Então a gente não olhou para nada, nem para o nosso filho. Então a gente se lançou verdadeiramente, entregamos a nossa vida no altar. Revoltamos com a situação que a gente estava vivendo, revoltamos e logo depois já começou, depois do nosso sacrifício, logo já veio a mudança, logo já veio a resposta de Deus na nossa vida. Meu esposo já conseguiu fechar contrato com 2 funcionários, a gente não tinha condições nenhuma, um simples motoboy. Logo depois ele começou a pegar mais, começou a pegar ajudante, começou a pegar tudo que veio ele pegou. Começamos a trabalhar, ele começou a trabalhar 24 horas e veio outra fogueira santa e já tinha um ponto, a gente numa rua na outra esquina, há mais de 30 anos, uma pizzaria. Essa pizzaria que tem lá há mais de 30 anos, hoje é nossa, a gente reformou ela inteira, o pessoal chega, não tem um dia que não esteja gente lá, salão, delivery. Hoje eu tenho um apartamento onde tem piscina, tem playground, tem sauna, tem tudo. Nós temos o nosso carro de trabalho, a moto, e eu também ganhei um carro de presente dele, 0. A gente só tinha uma moto. Hoje a gente tem a oportunidade de estar andando, desfrutando do prazer, da alegria. Eu vou lá no mercado, eu escolho o que eu quero. Antigamente eu ia fazer economia, ia lá, somava direitinho. Hoje não, eu vou, pego o que eu quero, eu como o que eu quero, eu vou onde eu quero. O meu casamento hoje é restaurado, totalmente transformado, onde era cheio de briga, confusão. Hoje há união, há carinho, há compreensão. O meu filho que era doente, tinha bronquite, quase chegar para internação, balão de oxigênio, tomava inalação de adrenalina para reagir. Foi o último estado que ele chegou. Ele hoje, é mais fácil eu sair na garoa, pegar uma gripe do que ele. Ele brinca, ele pula, não tem uma gripe. Eu sei o Deus que eu sirvo, Ele é maior, Ele é infinito e tem muito mais para fazer. E eu sei que eu, sacrificando, me revoltando, muito mais Deus tem para fazer por mim. Eu voglio dire che il signor Afonso, che ha chiamato e lui ha detto: "Eu ho bisogno di forza, eu ho bisogno di una carica, eu sono un po' spento, non ho forza per lottare". Signor Afonso, noi dobbiamo lottare, non possiamo desistere, non possiamo guardare indietro, non possiamo dare questo gusto al diavolo. Dobbiamo guardare avanti, insistere, perseverare. Com certeza, ciò che noi vogliamo costruire non è qualcosa che oggi noi abbiamo e domani noi non avremo. Não, è qualcosa di stabile e esige da noi coraggio, determinazione, perseveranza. E nós estaremos in questo mercoledì cercando la forza di Dio, cercando lo Spirito Santo e determinando che la tua situazione venga a cambiare. Non permette che qualcosa che tu hai iniziato venga a rimanere nella metà, ma tu devi concludere ciò che tu hai iniziato. Qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, número 20, nós estaremos determinando la tua vitória. Adesso eu voglio invitar-te a guardare la lotta di Giacobbe con Dio.
Tu hai lottato per tanti anni contro un problema o per un sogno impossibile e ancora non l'hai raggiunto. Mas imploro o seu livramento. Nessuno può lottare per te. Contro tutto e contro tutti. Il cammino, l'altare, la condizione è soltanto agire, il prezzo, tutta la tua vita materializzata dal tuo sacrificio. Adesso è la mia volta. 14 luglio, l'unica forza capace di vincere l'invincibile è la forza del sacrificio. Per maggiori informazioni chiama l'amico 24 ore allo 06 44 70 2566 o su yurditalia.org. Adesso è la mia volta. Chiesa Cristiana, la tua realizzazione è la nostra soddisfazione. A minha mãe tinha morrido de uma doença chamada aneurisma, que eram dores de cabeça constantes. E assim que ela faleceu, eu não sei se eu fiquei com medo, alguma coisa assim, mas eu tive as mesmas dores de cabeça. E eu tomava remédio de 4 em 4 horas. E antes de completar as 4, eu já estava tomando de novo. E para piorar a situação, também tinha o meu casamento. A gente não se entendia. Nisso, tinha vezes que a gente não conversava um com o outro. Passava assim dias sem conversar. Então a gente não tinha entendimento nenhum. E meu filho via todas essas brigas. Eu vivia com dor de cabeça. Ele não podia falar nada comigo, que eu já dava uma patada nele. Era malcriada. Então o marido que a mulher vive brigando com ele nem trabalha em paz. Aí aconteceu que meu marido tinha montado uma confecção com um amigo. E dessa confecção só deu confusão. Eles discutiram, separaram da sociedade e cada um foi para um lado. E a gente também ainda não vivia bem, né? Eu continuava na minha banca, na frente da firma. Eu vendia roupa em frente de firma. Aí com tudo isso destruído, a minha vida um inferno, eu vim para a igreja. Eu já tinha ouvido falar da igreja, né? Eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal. Aí eu vim para a igreja. Comecei a fazer minhas correntes, fui curada da dor de cabeça. Mas o meu casamento não tinha sido transformado ainda. Até, porém, a gente já estava separado. E eu passei muitas dificuldades. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar um lanche. Meu filho pedia as coisas, eu não tinha como dar para ele. Aí foi quando chegou a época da Fogueira Santa. Que ali eu vi uma oportunidade de mudar de vida. Foi quando eu subi no altar, eu me lancei. Eu dei o melhor de mim. Me lancei assim, de corpo, alma e espírito. Dei o melhor de mim, mas também quando eu desci do altar, eu já tive uma nova visão de vida. Em 3 meses, eu casei de novo com meu marido. E a gente começou uma nova vida. A gente foi trabalhar junto, né? E a gente começou a lutar. Então a gente começou a adquirir bens. Hoje eu ando num carro importado. Nós temos a fábrica, que tem 80 funcionários registrados, na faixa de uns 200 terceirizados. Antigamente a gente brigava assim, tinha dia em casa, né, por causa de um banheiro. Hoje no meu apartamento são 5 banheiros. Então hoje eu tenho uma vida boa, tenho apartamento na praia. O meu filho hoje ele tem o carro dele, né? Hoje ele toma conta de uma das lojas que a gente tem. Tem 5 e uma vai inaugurar agora, então formam 6. Hoje eu tenho uma família restaurada, um casamento feliz. E hoje eu posso dizer que eu posso dar o melhor para minha família. E eu sei que o Deus que eu conheci na Igreja Universal tem muito mais para me dar, que não para por aí. Você chegou aqui como? Bispo, eu estava internado, à beira da morte. O médico tinha me dado 4 dias de vida e eu vim através do sacrifício da minha mãe. Foi o primeiro sacrifício, que não foi meu, mas foi da minha mãe. Através desse sacrifício eu fui curado
né? Eu tive um traumatismo encefálico por causa de um acidente. E assim, o médico tinha dado alguns dias realmente para morrer. Cheguei na igreja, fui curado, né? Me restabeleci, saí do coma, cheguei à igreja. E durante algumas fogueiras santas eu fui participando. Eu não, mesmo através do sacrifício da minha mãe, eu não tinha aprendido ainda a sacrificar. Até que eu me casei e a gente chegou a passar dificuldade, eu e minha esposa. Né? Então eu tinha problema na família, nós passávamos necessidade, chegamos quase a passar fome. Aí consegui, com muito esforço, um carro velho que não tinha dinheiro nem para colocar gasolina, para andar no carro direito. Foi quando a gente aprendeu o que era sacrifício. O que nós fizemos, bispo? Pegamos aquele carro, que era o único bem que nós tínhamos, passando necessidade, sacrificamos o nosso carro. Valia quanto o carro? Valia mais ou menos 20 mil reais na época. Você precisava do carro? Precisava do carro. Era o único bem que a gente não tinha nada além disso. Botou no altar. Colocamos no altar, e aí ainda Deus falou no nosso coração, mas é só isso? Então nós tínhamos uma pequena reserva, que era uma poupança que a gente tinha juntado durante o nosso noivado, que era pouca coisa, era para uma necessidade. Vendemos alguns bens da nossa casa, vendemos nossa aliança, tudo que a gente pôde, a gente pegou, vendeu, colocou em cima do altar. Sacrificamos tudo mesmo, ficamos na dependência de Deus. Como é que está hoje? Totalmente transformado, bispo. Na época eu era salariado, com um salário miserável. Deus foi me dando condição, fui para outro emprego melhor, depois fui para outro melhor, depois tive condição de abrir uma empresa, onde eu fui sócio durante um tempo. Prosperei nessa empresa, mas ainda eu tinha um sonho que era abrir a minha própria empresa, sozinho. E há 6 meses atrás nós conseguimos abrir a nossa própria empresa. A empresa tem prosperado, né? Estamos com 6 meses de empresa, a empresa está a todo vapor. Conquistamos carro importado, conquistamos um apartamento que equivale mais ou menos R$500 mil. E Deus só tem abençoado, restaurou a minha família. Hoje a gente tem paz, Deus, estamos abençoados. Você teve uma experiência com o poder de Deus através do dízimo. Sim, eu fiz um desafio. A minha empresa não estava com os resultados que eu estava a desejar. Tu trabalha com quem? Com crianças, eu tenho uma escola. E entretanto, eu fiz um desafio de triplicar o meu dízimo. Na altura eu dei 1.200 euros. E a empresa até faturava, só que o dinheiro ia sempre para contas, pagamentos e não apresentava resultados. Quer dizer, tinha um faturamento, mas você não via a cor do dinheiro, não dava para fazer absolutamente nada. Não. Então, depois desse desafio, mesmo nesse próprio mês, já pude viajar, vi logo o resultado, tirei logo umas férias e depois, através disso, tem vindo sempre a aumentar as inscrições e não tem nada a ver com o que era antes. Quer dizer que você trouxe um dízimo, fez uma prova, trouxe um dízimo de 1.200 e hoje você vê resultados nítidos na tua empresa acerca desse propósito, né? Sim. E até agora já estou no desafio outra vez porque quero mais. Está prosperando, então. Está prosperando e tenho que prosperar mais. È ciò che ognuno di noi dobbiamo fare, lottare per una nuova identità, un nuovo nome. Dobbiamo cambiare e trasformare la nostra situazione. Noi siamo stanchi di essere lo stessi. Tu vuoi cambiare la tua identità, trasformare la situazione familiare, trasformare la tua situazione fisica, spirituale, econômica? Ecco, Fogo Santo, 14 de luglio, nós estaremos salindo sul altare e determinando la tua vittoria. Ma non aspetta giorno 14, tu devi domani partecipare alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera. Qui a Roma, Viale di Porta Tiburtina, numero 20, qui vicino della stazione Termini, nella zona di São Lourenço. Come in tutte chiese che noi abbiamo qui in Italia, attraverso di questo numero che è su schermo, tu puoi sapere dove c'è una vicino a casa sua. Come tu puoi accedere al nostro sito iurditalia.org. Una buona sera e a presto. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta.